gostaria de convidar você a pegar aí a sua Bíblia Sagrada, para a gente ler no Novo Testamento, no capítulo 27, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus capítulo 27, a partir do versículo de número 11. Louvado seja Deus. Mateus 27, de 11 a seguir, de 11 até o versículo de número 22. Obrigado, pastor João Carlos, pela sua participação. Que diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disseram-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Queridos irmãos e amigos, é importante nós fazermos o contexto dessa leitura. Lendo o Evangelho, os 3 evangelhos sinóticos, que significa vistos com os mesmos olhos, o Evangelho segundo escreveu Mateus, foi escrito para mostrar aos judeus que Jesus era o filho de Davi, o herdeiro legítimo do trono de Israel, para mostrar que ele era o rei de Israel, como ele de fato é. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, teve como destinatário os romanos, para mostrar que Jesus era o servo de Deus, aquele que fazia muitas obras. E o Evangelho segundo o evangelista Lucas foi escrito destinado ao público mais elitizado, ao público dos gregos. Mas, com certeza, cada um desses evangelhos, eles falam de Jesus a todos nós igualmente. O Evangelho de João foi escrito numa linguagem que atinge a qualquer público. Mas nós podemos ver no Evangelho, segundo escreveu Mateus, para lhe dar uma contextualização mais precisa, que o capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, ele está se referindo ao domingo que a gente costuma hoje chamar Domingo de Ramos, porque Jesus havia entrado em Jerusalém montado sobre uma jumentinha, um filho de uma jumenta. E Jesus então entrou em Jerusalém, e é importante nós destacarmos que naquela ocasião a Bíblia fala que existiam multidões. Não eram poucas pessoas, eram multidões. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a Bíblia Sagrada registra no capítulo 21 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, diz assim o versículo 8: E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho.
E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Muito bem, passados menos de uma semana, Jesus estava novamente em Jerusalém. Só que dessa vez as coisas haviam mudado. Jesus fora entregue às autoridades religiosas através de um plano que todos nós já sabemos, pois Judas Iscariotes resolveu trair Jesus e então ele se achegou até Jesus. Ele deu um beijo em Jesus para que Jesus fosse identificado, porque Jesus era um homem do povo e Jesus estava em oração juntamente com seus discípulos, e onde Jesus estava as pessoas acorriam, as pessoas queriam estar com ele. E naquele momento não era mais talvez a mesma multidão que estava em Jerusalém, mas estava novamente uma multidão. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus foi apresentado ao governador. Jesus já havia sido levado ao Sinédrio. Justamente o Sinédrio era a autoridade religiosa vigente naquela época. E Jesus então tinha sido levado ao Sinédrio para ser julgado pelos religiosos da época. E agora Jesus estava para ser julgado pelos homens que eram as autoridades civis. Pôncio Pilatos era o governador que representava o Império Romano. E quando levaram Jesus perante Pôncio Pilatos, ele disse que não era da competência dele julgar Jesus. Ele percebeu que Jesus era um homem inocente. E a Bíblia mostra que ele mandou que Jesus fosse levado para o outro representante de Roma, que cuidava justamente das questões religiosas, que era Herodes Antipas. E chegando a Herodes também não quis julgar Jesus, porque todos eles sabiam que Jesus era justo, que Jesus era inocente, e voltou novamente para Pilatos. E a gente percebe que o julgamento de Jesus, tido por alguns como o maior julgamento da história, e os advogados já ouviram falar isso muitas vezes, nós percebemos que Pilatos tinha toda a convicção de que Jesus não tinha feito absolutamente nada para ser morto. A Bíblia Sagrada diz claramente que Pilatos sabia que era uma trama dos religiosos. E nós acabamos de ler isso. O governador ficou maravilhado. E o governador, então, Pilatos, resolveu tomar uma medida que trouxe uma perplexidade para todos, porque havia um costume das autoridades romanas de libertar um dos presos. Nós temos a convicção de que haviam pelo menos 4 presos. Haviam 4 presos porque 2 foram para a cruz com Jesus e um deles foi solto. E justamente poderia ser qualquer desses 4. Havia um costume, e justamente foi a pergunta que Pilatos fez à multidão: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, chamado enviado? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Primeiro, é preciso dizermos que Pilatos tinha convicção de que Jesus era inocente. Para aumentar ainda mais o peso da sua decisão, a sua mulher mandou-lhe dizer para ele não entrar na questão deste justo. Foi assim que a mulher de Pilatos se referiu a Jesus. E ela disse que tinha tido um sonho e tinha sofrido demais. Deus havia falado ao coração daquela mulher. Assim,
Pilatos estava cada vez mais convencido de que deveria soltar a Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele recebeu uma pressão muito grande dos príncipes, dos sacerdotes, e também esses mesmos príncipes e sacerdotes pressionaram a multidão para que eles, quando Pilatos fizesse a pergunta, eles dissessem que eles gostariam que Barrabás fosse solto. Então, Pilatos faz a pergunta capital, que é justamente o tema da nossa mensagem: que farei de Jesus chamado Cristo? Quando as pessoas, a multidão ali presente, respondeu que queria que soltasse Barrabás, então Pilatos, talvez como querendo dar mais uma chance, ele se coloca nessa posição e ele pergunta àquela multidão: que farei então de Jesus chamado Cristo? E registra o capítulo 27, versículo 22, a resposta da multidão: seja crucificado. Meus amados, o que nós podemos ver nesses momentos é que houve um conflito de multidões. Na primeira multidão, no domingo, eles ovacionaram Jesus, reconheceram Jesus como o Messias, o enviado de Deus. E agora, outra multidão, talvez com alguma interseção entre uma multidão e a outra, já dizia exatamente o contrário: que Jesus seja crucificado. Eu imagino que houve dissidentes em todas as duas multidões. Houve pessoas que estavam na primeira multidão e que não estavam na segunda, mas eu acredito que houve pessoas que eram contra a crucificação e no mínimo ficaram calados. E a nossa pergunta para cada um de nós nessa noite é a mesma pergunta de Pilatos. Uma pergunta que talvez você já tenha ouvido: que farei de Jesus chamado Cristo? A multidão disse que seja crucificado. Naquele momento houve divisão. Algumas pessoas achavam que Jesus não devia ser crucificado. Quando Jesus foi ovacionado, lá descrito no capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus, havia pessoas que diziam claramente para Jesus, está registrado que os sacerdotes diziam: manda que esse povo se cale, porque eles não aceitavam que Jesus fosse popular, não aceitavam que Jesus fosse recebido daquela forma, porque eles odiavam a Jesus porque ele pregava a verdade. Mas, finalmente, Pilatos se acovardou e Jesus foi crucificado. E, amados irmãos e amigos, quando Jesus foi crucificado, então, naquele momento, não houve mais divisão. Não houve mais qualquer dúvida. Até mesmo um centurião que estava debaixo da cruz, quando Jesus expirou, e em todo o seu martírio houve sinais, a terra ficou escura, o céu se negou a dar a sua luz. Portanto, Jesus foi incontestavelmente crucificado e abalou toda a terra. Nós vamos ver que quando Jesus foi crucificado, nós todos nos colocamos na mesma posição. Quando Jesus foi crucificado, todos os homens ficaram na mesma posição, na posição de alguém que pode olhar para a cruz, se identificar com a morte de Jesus e receber a salvação. Até mesmo aqueles que haviam dito: crucifica-o, crucifica-o, ou seja, crucificado. Um dos homens que levou Jesus até a cruz, depois de Jesus expirar, ele confessou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Depois da crucificação, as pessoas tomaram decisões diversas.
Alguns abandonaram Jerusalém, alguns ficaram esperando o que iria acontecer, alguns trabalharam para que aquela mensagem se apagasse. A Bíblia diz que os religiosos foram até as autoridades civis e ali disseram: olha, esse homem disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia, então coloque guardas no seu túmulo para que eles não roubem o seu corpo e depois venham a dizer que ele foi ressuscitado. E assim foi feito, Mas, amados, todos esses fatos são bem comuns e nós estamos aqui a repeti-los, porque eles devem estar realmente na nossa memória, porque Jesus fez questão de que nós não esquecêssemos esses fatos. Por isso, ele mesmo instituiu a ceia do Senhor, para que nós participássemos, comêssemos o pão como símbolo do seu corpo, bebêssemos o cálice, o fruto da vide, como símbolo do seu sangue derramado. E nós estamos a repetir, mas é importante nós dizermos para você nessa noite que Jesus Cristo ressuscitou, e tendo ele ressuscitado, nós também precisamos ter uma postura. E aí, novamente, nós nos colocamos entre duas multidões. Eu diria até entre mais multidões. As multidões que creem verdadeiramente que Cristo ressuscitou. As multidões que acreditam realmente nessa mensagem, levam essa mensagem adiante. Essa multidão que acredita que Jesus Cristo ressuscitou. E como é que nós vamos promover a mensagem da ressurreição de Jesus? Porque somente Jesus ressuscitou. Por mais que eu e você queiramos que outra pessoa seja importante na nossa vida, o único que ressuscitou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as nossas palavras são importantes para vermos de que lado nós estamos. Os nossos pensamentos, os nossos atos, o nosso orçamento, as nossas escolhas. É importante nós nos lembrarmos daqueles 2 discípulos de Emaús que reconheceram Jesus no partir do pão. E eles disseram que quando Jesus estava com eles, o coração deles ardia. Ele fala conosco, mas resta saber se nós o reconhecemos. Os discípulos de Emaús conversaram com Jesus, Jesus falava com eles, e eles simplesmente ouviam o que Jesus estava dizendo. Eles sentiam ardor no coração, mas não conseguiam reconhecer Jesus. Quantas vezes o Senhor Jesus fala conosco e nós não o atendemos? Nós até o sentimos, mas às vezes o nosso entendimento não está aberto para compreender as Escrituras. Então, hoje, que falamos sobre a ressurreição do Senhor, que Ele ressuscite em nós o espírito de compreensão das Escrituras. É preciso que nós nos coloquemos diante de Deus, sabendo que hoje também existem pessoas que querem impedir a mensagem da ressurreição. Existem pessoas que querem se lembrar de outras mensagens, mas a mensagem mais importante que existe em toda a terra é a morte e a ressurreição de Jesus. A tal ponto do apóstolo Paulo dizer: se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão teria sido a nossa pregação. Existem também aqueles que querem fugir da mensagem. Quantas pessoas fogem da mensagem da cruz, da mensagem do Evangelho? Existem pessoas que recusam a mensagem. Existem pessoas que negam a mensagem. E existem pessoas que duvidam da mensagem. Assim aconteceu com discípulos de Jesus. Ora, nós todos somos conhecedores do discípulo Dídimo, mais conhecido como Tomé, como ele duvidou da mensagem de Jesus, mesmo tendo vivido 3 anos com Jesus,
mesmo ele tendo participado de milagres, mesmo Jesus tendo dito que tudo importava acontecer, mas o Senhor Jesus não foi acreditado por Dídimo, e ele disse: eu só acredito se eu meter o dedo nas suas feridas, se eu botar a mão no seu lado. Ele tinha visto, ele sabia que o corpo de Jesus tinha sido furado por uma lança. Mas é preciso que nós tenhamos a coragem de pregar a mensagem completa. Porque às vezes algumas pessoas têm pregado um falso evangelho. Nós não podemos amenizar a mensagem. A mensagem do Senhor tem que ser pregada na sua integridade. A Bíblia Sagrada nos mostra claramente, que o Evangelho deve ser pregado na sua integralidade. Nós não podemos pregar o Evangelho para agradar as pessoas, para conseguir mais seguidores. Não podemos pregar o Evangelho sem cruz, porque sem cruz e sem a morte de Jesus não pode haver ressurreição. E se não há ressurreição, nós estamos perdidos. Nesta noite, meus queridos amigos e irmãos, nós louvamos a Deus por sabermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia Sagrada diz que ele ressuscitou para que nós pudéssemos viver em esperança. Pois se com ele morrermos, com ele também ressuscitaremos. E é nesta noite, amados irmãos, que nós os convidamos a que cada um de vocês venha tomar uma decisão por Jesus. Existem aqueles que estão em cima do muro. E eu gostei demais de uma ilustração. Um pastor muito conhecido, ele disse que na igreja que ele é pastor, a esposa dele dirigia uma reunião de oração, e esse fato é real, e chegou uma senhora, e ela disse: o que eu faço para eu receber Jesus no meu coração? E as pessoas disseram: olha, nós vamos aqui orar pela senhora, mas eu gostaria, depois que oraram por ela, né, perguntaram: como é que a senhora chegou até aqui? Ela disse: eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava em cima do muro. Embaixo do muro, tinha uma porção de gente. E uns anjos dizendo: desça do muro, desça do muro. Não caia para o outro lado, desça do muro. E ela disse: e do outro lado, tinha uma porção de demônios calados. E então, ela disse que alguém perguntou aos demônios: por que vocês não mandam ela descer para o lado de vocês? E ela contou, e o demônio respondeu: é porque quem está em cima do muro já é nosso. Pilatos estava em cima do muro. O final da vida de Pilatos foi triste. Pilatos acabou a sua vida tristemente, tirou a sua própria vida, dizem os historiadores. Então, não fique em cima do muro. Tome uma decisão ao lado de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que há um só nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, nesta noite, a pergunta que ecoa pelos séculos é a mesma que Pilatos fez: que farei de Jesus chamado Cristo? E nós podemos dizer hoje, já ao longo desses anos, a gente pode complementar: o que farei de Jesus chamado Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Então é o momento de nós nos decidirmos o que faremos com essa mensagem. Em que multidão estamos inseridos? Na multidão daqueles que negam que Jesus ressuscitou? Na multidão daqueles que querem impedir a mensagem de Jesus? Na multidão daqueles que querem fugir da mensagem? A Bíblia fala que Paulo
teve uma oportunidade de pregar para um determinado rei, e quando ele começou a falar de ressurreição, aí as pessoas, tanto esse rei como em outras ocasiões, as pessoas disseram, não, a respeito disso a gente fala depois. É muito complicada a mensagem da ressurreição para algumas pessoas, mas algumas pessoas também duvidam da mensagem e outros querem amenizar a mensagem. Nesse momento de distanciamento social, eu imagino que as pessoas estão comendo de forma light, né? E talvez alguém esteja pregando o evangelho light. Você pode até comer uma comida light, mas um evangelho light, de forma nenhuma. O evangelho tem que ser integral. O Senhor Jesus foi à cruz com espírito, alma e corpo. Lembrem-se, ele foi para a cruz. E lá na cruz, ele sentiu sede. Sede é característica de ser humano. Ele é Deus, mas ele tomou a forma de servo. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, morrendo a morte de cruz. Era preciso que um homem como eu e você estivesse lá na cruz para ser o nosso substituto. E essa mensagem de transformação, de renascimento, ela foi deixada por nós, para nós. E nós precisamos tomar a decisão. Que multidão nós faremos parte? A multidão dos que aceitam a mensagem ou a multidão dos que rejeitam a mensagem? A multidão dos que creem na mensagem ou a multidão dos que duvidam da mensagem? A multidão dos que aceitam integralmente a mensagem ou aceitam só uma parte da mensagem? Portanto, meus queridos irmãos, eu volto a dizer que muitas pessoas dizem, eu aceito, nós cantamos, eu amo a mensagem da cruz, mas às vezes os nossos atos dizem que nós não aceitamos a mensagem. Às vezes os nossos pensamentos dizem que nós não aceitamos a mensagem. Às vezes o nosso orçamento dizem que nós não aceitamos a mensagem. Vocês já ouviram aquela historinha que R$1 se encontrou com a nota de R$100? E aí a nota de R$1 perguntou, onde é que você anda? Ele disse, eu ando nas boates, eu ando nos cassinos, eu ando nas viagens e hotéis internacionais. E você, R$1, por onde é que anda? Ele disse, não, eu me converti, eu agora ando nas igrejas, né? Então, às vezes as pessoas têm dinheiro para tudo, mas não tem dinheiro para comprar uma Bíblia, para se edificar. Não tem dinheiro para ajudar o próximo. A mensagem do Senhor Jesus é integral. Ele disse, quando nós fizéssemos o bem a um dos pequeninos, nós estávamos fazendo a ele. Muitos acham linda a mensagem do Evangelho, mas são como o jovem rico. Quando Jesus disse, vai, vende tudo quanto tens, a Bíblia diz que ele saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Aceitava o Evangelho só em parte. Quando Jesus disse os mandamentos, ele disse, desde criança que eu tenho feito isso. Aí Jesus disse, se falta uma coisa. Sabe, irmãos, 99,9999 não é 100. Não é 100. Jesus quer você 100%. A sua mente 100%. O seu dinheiro 100%. Jesus quer a sua vida 100%. Ele não divide a glória dele com ninguém. A palavra de Deus nos revela isso. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós façamos a escolha adequada, para que nós estejamos do lado daquele que se colocou ao nosso lado, daquele que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo e humilhou-se, tomou a forma de servo, de homem,
morrendo a morte de cruz em nosso lugar. Hoje, meus amados irmãos, eu espero que você não haja como agiram os judeus, quando Pilatos perguntou: que farei de Jesus chamado Cristo? E eles, induzidos pelos religiosos, pelas autoridades religiosas, eles gritaram: crucificam, ou seja, crucificado. Mas você tem a possibilidade, nesta hora, de agir diferente. Tem a possibilidade de se colocar ao lado de Jesus, se colocar no meio daqueles que aceitam a mensagem da cruz e da ressurreição. E eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração por você. Pastor, mas eu já estou do lado de Jesus. Muito bem, pois continue. Mas se você está sentindo que Jesus não é 100% ainda na sua vida, lembre-se, quem está em cima do muro já está decidido. Pilatos ficou em cima do muro. Ficar em cima do muro já é uma decisão. Então, meu querido, minha querida, nessa hora eu peço a você que ore comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pastor, isso é um jargão. Não, isso é o que diz a Bíblia Sagrada. É interessante como as pessoas repetem mantras, como as pessoas gostam de frases feitas, mas quando se fala a Bíblia, a pessoa diz: isso é um jargão. É verdade, isso é uma palavra repetida. E nós repetimos porque acreditamos. E nós vamos orar nesse momento. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora. Sabe, meus queridos irmãos, a coisa mais corriqueira de nós ouvirmos falar é que Deus é onipresente. Pois agora sim, agora nós estamos vendo isso e vamos experimentar isso. Eu estou aqui na minha casa, Coronel Sidney, lá no Rio de Janeiro, e sua família. Mas o Deus que está aqui comigo, Ele está aí com você também. E assim, eu poderia dizer para vários de vocês, como eu já disse, eu não consigo visualizar todos que estão conosco, alguns outros eu vejo, mas o Deus que é onipresente, Ele está aqui na minha casa, com a minha esposa e meu filho, está aí na sua casa. A Bíblia Sagrada diz, mais outro jargão: o ouvido de Deus não está tampado, agravado para que não possa ouvir, e nem o seu braço está encolhido para que não possa salvar. O Deus que eu sirvo, o Deus que a Bíblia fala, é um Deus que lhe alcança onde você estiver. É um Deus que ouviu o clamor de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, o clamor de Jonas, lá no ventre do peixe. Louvado seja Deus. E nós vamos orar agora. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, faça isso agora. Se você já entregou a sua vida a Deus, mas por algum motivo sua vida não está 100% nas mãos de Deus, nós vamos orar por você também. Pastor, mas o senhor não está me vendo, mas o Deus que tudo pode, tudo vê, Ele está lhe vendo, está lhe ouvindo. Viu, Coronel Guilherme? Ele está aí, bem pertinho de você e da Elisângela. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos orar agora. E eu convido a todos vocês, toda a sua família, a nós orarmos juntos. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus conosco, o Emanuel, Ele está no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, uma vez mais, Senhor, nos colocamos em Tua presença, Senhor, em oração. E nesta hora, Senhor, nós queremos, Pai querido, agradecer porque sentimos a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Sentimos, ó Pai querido, a Tua assistência, o Teu cuidado, Senhor. Ó Deus, sentimos, ó Pai querido, que Tu és verdadeiramente o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ó Senhor,
E nós pedimos que o Senhor seja com aqueles que estão desassistidos, ó Deus, e nos use para nós sermos o teu braço aqui na terra, Senhor, que nós somos o corpo de Jesus. E nós queremos que o Senhor nos use para sermos o braço do Senhor, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ó Senhor bendito, trabalha nos nossos corações para sermos, ó Senhor, presentes na vida daqueles que estão mais necessitados. Nós intercedemos, ó Pai querido, por cada família que está conectada, ó Deus, através dos seus vários aparelhos, smartphones, computadores. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe cada família, trazendo, Senhor Deus, a salvação para aqueles que não são salvos ainda, pois a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor bendito, fala poderosamente aos corações. Ó Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, continua trabalhando nos corações. Chama, Senhor Deus, aqueles que estão afastados a se reconciliarem contigo. Nunca foi tão claro que a volta de Jesus para buscar a sua igreja está tão perto. Nunca foi tão claro, ó Senhor, que nós estamos no princípio das dores. Pai santo e justo, assim, Senhor da glória, abençoa poderosamente, Senhor Deus, cada um dos nossos ouvintes. Fala poderosamente aos corações. Ó Senhor, continua trabalhando, Pai amado, em cada vida, pois é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos.